Beleza, galera, vamos lá para mais uma aula abençoada, uma aula top pra gente aí. Vamos falar a respeito de intervalos hoje, viu? Essa aula aqui é focada sobre os intervalos. Muita gente tem dúvida do que é o intervalo. O que é isso, intervalos musicais? Nós precisamos aprender muito sobre o que é intervalo musical. Então eu vou logo ao assunto, para não ficar, né, muito diálogo, né? Então vamos logo para o assunto, que é falar sobre o que é um intervalo musical. O que é um intervalo, minha galera? Logo vocês aprenderam lá na aula que o nome dessa corda, a primeira corda é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Preciso falar disso para iniciar lá com a aula que eu vou estar passando para vocês sobre os intervalos musicais, viu? E nosso violão e a guitarra é resumido de 3 cordas agudas e 3 cordas graves. Logo, as cordas graves são chamadas de bordões e as 3 cordas de baixo é primas. Logo, se você olhar para este violão e você conferir o braço, você parece que está vendo uma guitarra. Se eu fizer isso aqui e não mostrar o corpo do violão e não mostrar a mão do violão, logo vocês percebem que vocês parecem que tem uma guitarra. Vocês podem pensar, esse cara vai dar alguma aula de guitarra aí, mas quando eu vou fazendo isso aqui, ó, vocês percebem que eu tô com violão, né? Esse é um violão. Eu quero dizer para vocês que em alguns países fora do Brasil, o violão ele é chamado de guitarra, entendeu? Nós brasileiros que adquirimos esse nome como violão, entendeu, gente? Para vocês que não sabem também, o nosso violão ele vem começando aos poucos, começando com 2 cordas, depois foi para 3, depois aumentou para 4, e aí aumentou para 5 e até chegou nessa perfeição das 6 cordas. Então o violão ele veio ganhando espaço devagarzinho aos poucos, entendeu? Veio ganhando espaço devagarzinho. A gente sabe que é comum falar disso até mesmo por causa da era, né? Que a era veio se evoluindo, entendeu? A gente se vê falar de um instrumento que é muito citado, assim, até onde eu vi, o único instrumento citado, assim, que a gente pode falar que é bem histórico, bem antigamente, eu não estou falando de religião, estou falando do que é certo. A gente vai ver falar que Davi tocava harpa. Então, se Davi toca harpa, imagina somando a minha idade, a idade dos nossos avós, e imagina onde Davi estava, ó, muito longe. Então, Davi tocava harpa. Eu creio que a partir disso aí, entendeu, começou a surgir os instrumentos, porque tem muitas histórias a respeito de instrumentos musicais. Entendeu, galera? Então, eu quero dizer para vocês que esse instrumento aqui, que a gente está vendo aqui, como violão, fora do país, ele também é adotado como nomes de guitarra, entendeu? Logo você percebe que tem uma curva e nós temos as mesmas 12 casas que eu costumo dizer que termina aqui, ó. Eu quero dizer para vocês, toda vez nas minhas aulas eu gosto de falar que o nosso sistema musical termina aqui, nas 12 casas. Ah, mas por que, Fábio? Porque daqui para cá são tudo repetição. Por que eles finalizaram o braço da guitarra e o braço do violão aqui? Porque, infelizmente, quando eles chegaram na 12 casa, como eu falo nas minhas outras aulas lá, eles entenderam que esse resto de agudo que sobrou aqui já era o suficiente para você ter um som legal, entendeu? Um som aí para poder fazer composições musicais. E a gente sabemos que tudo aquilo que sai também totalmente do limite acaba virando loucura, né? Então, para uma pessoa que está na sua sã consciência, bem focalizado no que ele tá, no que ele fez, ele entendeu que quando chegou aqui, ele entendeu que o agudo aqui, ó, já estava top.
Então logo para que um agudo mais do que esse? Muitas das vezes nem precisa vir aqui, né? A maioria dos guitarristas fica caminhando por aqui, vem até a região das 12 casas mesmo e dá uma caminhadinha mais ou menos aqui, chegando no lá, né? Porque o que acontece? Quando eu chego aqui, ó, no final dos meus acordes, nas outras aulas eu mostro, aqui se você for olhar aqui, ó, eu tenho aqui Dó, eu tenho aqui Dó sustenido, eu tenho aqui Ré, eu tenho aqui Ré sustenido e tenho aqui Mi. Então você entende que eu comecei em Mi, solto aqui, ó. Mizão, acordezão de Mi, aí Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, as 12 casas aqui nas duas, e Mi. Depois de Mi você acha que vem o quê? Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, e nós estamos repetindo a mesma coisa. Porque aqui nós começou em Mi, depois de Mi virou Fá, depois de Fá, Fá sustenido. Tá vendo? Quando nós chegou aqui, nós finalizou em Mi, depois de Mi, ó, Fá sustenido de novo. Então, galera, nosso sistema musical termina aqui, ó, nas nossas 12 notas. Beleza? Então, só existe 12 notas no nosso sistema musical. Se você olhar no teclado, o teclado é composto de 7 notas naturais e ele é composto também de 5 notas sustenidas. Logo assim você soma 7 com mais 5 vai dar 12, né? Então acabou, não tem mais nada. Porque depois do Si, lá no teclado, vem Dó. Então inicia Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, se eu terminei no Si, logo vai vir de novo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Entendeu? Para vocês ficarem ligados. Então, a pessoa que está treinando violão, para os nossos amigos aí, o mesmo cara que toca a guitarra é o mesmo cara que vai pegar o violão. Se você for olhar na lógica, o cara que criou o violão foi tão inteligente, é tão bacana a ideia do violão, que ele tem um corpo, né? Isso aqui chama caixa acústica, né? Logo nós temos o som. Para quê? Vamos dar um exemplo que as pessoas vão passear em algum lugar aí, né? Numa praia, em algum lugar. Aí o que acontece? O cara pega, você acha que o cara vai pegar uma guitarra e vai sair com a guitarra, uma caixa, levar cabo, levar a pedaleira, sendo que ele pode levar um violão. E comprar um violão que é bem encorpado, um violão bom, que quanto mais você compra um violão encorpado, como esse aqui, ó. Não tô falando que o meu violão é bom não, tá, galera? Mas eu agradeço a Deus pelo meu violão, viu? Mas quanto mais o violão bom, mais você vai ter um sonzão encorpado assim, ó. Isso aqui é um acorde que eu tô montando aqui, é um acorde de Dó com nona com baixo em Sol. Dó com nona, baixo em Sol. Viu? Beleza. Vamos partir para os intervalos. É rápido e simples. E peço o apoio de vocês, tá bom, minha galera? Para que eu possa ajudar vocês aí. Isso aí. Vamos lá para os intervalos. Vocês percebem? Tá vendo essa barrinha aqui? Isso aqui nós chamamos de traste. Viu? Aplicado como traste. Alguns falam barrinha de metal hoje, mas o nome correto na musicalidade é traste mesmo. Colocaram traste mesmo, viu? Esse aqui chama pestânia. Pestânia. E esse espaço vazio aqui, vamos imaginar que não tem corda nenhuma, que chama casa. São as casas, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta e aí por diante. São casas. Ah, Fábio, mas para que servem essas casas aqui? Justamente para os intervalos que nós vamos estudar agora. Eu vou basear o intervalo para vocês, galera, nesta corda aqui.
esta é a corda de Mi grave. Mas eu quero basear os intervalos para vocês em acordes, para ficar melhor para vocês, beleza? Nós vamos praticar, eu tenho uma aula lá que eu falo sobre acordes em cima e acordes embaixo. Lá eu estou dizendo que nós temos na parte de cima, por exemplo, Mi maior e temos Mi menor. Temos em cima Fá maior e temos Fá menor. Logo embaixo nós temos Lá menor, que parece o Mi maior que eu fiz, né? Mas o Mi maior é em cima, Lá menor e temos Lá maior. E temos aqui um Si bemol maior, que também é o Lá sustenido que eu vou estar falando para vocês. Então aqui, galera, eu já tenho um acorde embaixo. Ah, mas Fábio, o que é o acorde embaixo que eu não estou entendendo o que você está falando? É porque logo sobra duas cordas aqui em cima, ó. Tá vendo? Tanto lá no natural que eu fiz como com acorde com pestana, sobrou duas, então esse acorde é embaixo. Acorde em cima é quando eu elevo esses dois para cima, ó lá. Logo sobrou uma. E eu vou acrescento aqui o meu dedo aqui na terceira corda da segunda casa. Eu tenho um Fá maior, ó. Mas lá eu tô dando esta aula lá, tá, galera? Só para ensinar vocês o que é acorde em cima e o que é acorde embaixo. Olha que quando eu subir para cima, isso aqui virou um Fá maior. Ó. Quando eu desço essa mesma montagem aqui para baixo, o que é descer a montagem, ó? Eu vou descer os dois, já desci, né? Ficou sobrando duas cordas. E vou descer o meu dedo que estava na terceira, vai para a segunda. Ó, você vê que o som caiu. Logo eu tenho aqui ou um Lá sustenido menor ou um Si bemol menor. Fábio, me explica um pouquinho o que é Lá sustenido e o que é Si bemol? Vou explicar para você. Você lembra que eu fiz um Lá maior aqui? Depois do Lá, eu só posso ter Lá sustenido. Que é esse aqui, Lá sustenido maior, coloquei o dedo, Lá sustenido menor. Depois do Lá sustenido, eu tenho o Si, já caiu no Si, porque eu já tenho o Lá sustenido, então eu já tive o Lá natural, já tenho o Lá sustenido que é esse, depois do Lá sustenido eu não posso ter mais o sustenido, porque eu já estou no sustenido. Então depois de Lá sustenido, eu já tenho aqui Si, ó. Esse é um Si maior, tá vendo? Si maior, que o meu dedo aqui tá na segunda casa, tá vendo? Como pestana. Antes a pestana era essa, ela deu espaço pro meu dedo, é como se ela falasse, Fábio, agora é sua vez. Você pode ver que não tem som aqui, ó. Mas cá tem, ó. Então é como se a pestana passasse a jogada para mim. Por isso que esse acorde é chamado acorde pestana, porque o nome dessa pecinha é chamado de pestana também, essa pecinha aqui, viu? Pestana, por isso. Então eu tenho aqui um Si maior e tenho um Si menor. Ah, Fábio, mas você falou do Lá sustenido. E agora, o que é um Si bemol? Si bemol é toda vez que volta para trás. Eu costumo falar nas minhas aulas que quando está subindo é tudo sustenido, eu aplico como sustenido. Porque a gente costuma aplicar, quando a gente aprende, galera, da nossa própria fórmula, entendeu? No início a gente aprendemos da forma musicalmente. Como eu já passei por isso tudo, eu estou dando para vocês de uma forma clara, bem clara para vocês. Vocês querem ver vocês pegar tudo logo de vez? Você está vendo aqui essa bolinha? Essas bolinhas que tem aqui no braço é para dar um norte para a gente. Logo na primeira casa aqui, eu tenho uma bolinha. Se eu botar o meu dedo aqui, e tá vendo essa bolinha aqui de novo? Tem duas cordas aqui, ó. Eu venho com o terceiro dedo e coloco aqui, ó. Eu coloco ele aqui, ó, na quarta corda, tá vendo? E venho com o meu quarto dedo e coloco abaixo da quarta corda. Aqui, abaixo. Olha lá. Eu gosto das minhas aulas bem explicadinhas. Olha lá, abaixo da quarta corda. Sempre quando eu falar abaixo, quer dizer que está na mesma casa. Porque tem aluno que tem bastante dificuldade mesmo, porque eu dou aula e eu vejo aqui. Então, hora que eu estou falando, fala abaixo como? Aí, então, hora que ele está botando o dedo aqui.
Eu falo não abaixo, porque às vezes a gente acaba virando professor, né? Então a gente tem um negócio de falar abaixo, a gente já acha que o aluno já está disposto a entender o que a gente está falando, mas ele não entende muitas vezes, ele está falando abaixo do quê? Abaixo do quarto dedo, porque o primeiro eu já estou usando, o segundo está aqui, porque ele não está sendo usado agora, mas ele vai ter utilidade em outros acordes, né? Então logo eu estou usando o quarto dedo, o terceiro dedo, né? E vamos botar o quarto aqui abaixo. Sempre quando eu citar nas minhas aulas o quarto abaixo do outro, quer dizer que é na mesma casa. Então logo eu tenho um Dó maior. Então vamos aprender agora o bemol, né? Que nós queríamos aprender. Dó. É interessante o que eu vou falar para vocês, ó. Eu estou em Dó. Vou voltar para trás, ó. Meio tom. Logo aqui entra um intervalo. Já vou aplicar já o intervalo aqui para vocês. O que é um intervalo de meio tom? Meio tom. É você pular só essa barrinha para aqui, para outra casa. Esse é o menor intervalo no nosso sistema musical, que é o semitom. Ao mesmo tempo nós falamos meio tom e ele também tem outro nome chamado de semitom. Semitom é a mesma coisa de meio tom. Então eu estou em Dó. Ah, Fábio, então como é que você vai fazer esse semitom ou esse meio tom? Que é o intervalo de meio tom. Eu só vou pular uma barrinha aqui, ó. Fica olhando que eu só vou pular uma. Aqui você vê melhor. E aqui ele vem acompanhando. Ó, vou passar bem devagarzinho. Ó. Pronto. Pulei só meio tom. Porque o meu dedo estava aqui, ó. A minha pestana estava aqui. Então eu pulei a barrinha de metal. Logo eu pulei meio tom. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que eu estava no acorde de Dó maior. E voltei meio tom. Vocês lembram que eu falei que quando vem voltando tudo para baixo, é tudo bemol? Logo eu quero dizer para vocês que esse acorde aqui é Si maior. Então esse aqui é Dó, baixei meio tom, caí em Si. Logo eu quero dizer para vocês que não existe Dó bemol. Alguns podem colocar lá como Dó bemol, mas não existe Dó bemol, entendeu? Porque quando eu caio meio tom, eu já caio no acorde de Si maior. Depois de Si vem Dó. Isso aqui é o meio tom, ó. Meio tom, meio tom. Ao que seria um tom, Fábio. Lembrando que não existe Dó bemol, viu? Então eu já caí aqui no Si maior. Mas agora eu vou mostrar para vocês que existe o Si bemol. Nossa, Fábio, mas existe o Si bemol? E eu vou descer só meio tom e existe o Si bemol. Eu estou no Si, vou descer meio tom de novo. Quer dizer que eu vou pular essa barrinha e vou vir para a próxima, né? Isso aí. Logo eu tenho aqui Si bemol. Aí você fala, uai, Fábio, você estava lá, você estava no Dó e disse que não tinha Dó bemol porque você pulou meio tom. Por que existe Si bemol? Vamos conferir de novo? Dó maior, Si maior, porque não tem Dó bemol. E vou explicar por que não tem Dó bemol, viu? Porque já cai logo no Si. Não tem Dó bemol. Então caiu no Si. Agora eu vou pular mais meio tom e vou cair em Si bemol. E você vai perguntar, ué, Fábio, mas isso aí é Si? Você podia dizer que não existe Si bemol também. Mas vou te explicar por quê. Caí no Si, Si bemol, tá vendo? Esse é o acorde de Si, Si mesmo natural. Todo acorde de bemol é o mesmo acorde sustenido. Esse acorde é o acorde que ele leva dois nomes. É o mesmo acorde ou a mesma nota com dois nomes diferentes, sendo chamado de sustenido ou bemol. Você que decide colocar nome ou bemol ou sustenido. Não quer dizer que é uma regra você dizer assim, poxa, eu tenho que chamar isso aqui sempre de Si bemol. Não. Tem cara que vai dizer assim, monta aí para mim um Lá sustenido menor, Fábio. Pronto. Então vamos entender, né? Eu estou no Si, Si bemol. Por que, Fábio, Si bemol? Porque eu tenho um Lá aqui, ó. Eu tenho um Lá aqui. É como se o Si bemol, é como se o Si bemol falasse assim, Fábio, mas você ainda tem eu ainda sobrando aqui, Lá. Então, para ter um sustenido aqui, minha galera, eu preciso ter uma natural antes. Uma natural antes para ter um sustenido.
Então eu tenho um Lá, que é um Lá. Falou em Lá, é um acorde natural, Lá. E Lá, para vocês que não sabem, voltando para trás aqui, é o último acorde que eu tenho. Depois de Lá, eu não tenho mais nada, só corda solta, ó. Falando de voltar para trás, viu? Eu tenho um Lá aqui, acabou. Eu estou falando a respeito dessa corda aqui, ó. É? Logo eu tenho um Lá, Lá sustenido, entendeu? E tem um Si, Mi, Lá. Lá, Lá sustenido, Si. Então esse Lá sustenido aqui é o mesmo Si bemol que eu falei para vocês. O Lá sustenido. Ok. Como que aí você fala, Fábio, mas como que você está falando que depois do Lá não ter mais nada? Porque também existe o Lá bemol. Entendeu? Existe o Lá bemol também. É porque eu estou falando a respeito de acorde em cima e acorde embaixo. Em cima eu tenho Mi maior. Se eu querer voltar esse Mi para lá, eu vou ter o que mais para voltar para lá? Mais nada, ó. Acabou, ó. Para que ninguém me interprete, tá, galera? Porque outras pessoas podem querer colocar aí, porque eu tenho um Lá aqui, ó. Mas já tô no acorde em cima, aqui já é outro estudo, outra coisa. Aí sim, eu tenho um Lá bemol aqui, ó. Mas falando de acordes iniciais, porque eu tenho Mi, lembra? Depois de Mi eu tenho Fá. Embaixo eu só posso ter Lá. E depois do Lá eu só posso ter Lá sustenido. Aí é como se eu estivesse iniciando. Eu vou falar para vocês o que é isso aqui, galera. É igual quando vocês vão subir a escada da casa de vocês, ou quando vocês subiram qualquer escada. Primeiro tem o primeiro degrau, né? Tem o primeiro degrau, olha só. Primeiro tem o terraço ali, para começar o primeiro degrau. Qual é o primeiro terraço que nós temos aqui no instrumento? É as cordas soltas. Pronto. Nós não subimos a escada ainda, é as cordas soltas. Pronto. Fábio, poxa, então quer dizer que é por isso que quando a gente vai dar aula, nós falamos primeiro sobre o nome das cordas, e aplicamos a escala cromática, que é que vocês vão ver lá na outra aula comigo. Galera, eu quero pedir vocês a paciência, porque eu quero ensinar vocês bem ensinado, entendeu? Logo eu não tenho nada. Eu estou embaixo, ó. Estou no começo da escada. Ah, Fábio, então começa a escada, beleza. Vou começar. Lembra acordes em cima e acordes embaixo. Fábio, vamos subir a escada pela parte dos acordes de cima? Vamos. O primeiro acorde é Mi maior. Viu? Até mesmo porque se eu bater a corda solta aqui, ela é Mi, ó. Então, o primeiro acorde que eu tenho que ter é Mi. Se eu tentar voltar esse acorde aqui para trás, logo eu não tenho mais nada, tá vendo? Eu não tenho mais como colocar nada aqui, ó. Tá vendo? Não tenho mais outro acorde aqui. Então, o primeiro acorde é Mi maior ou Mi menor. Mas eu vou colocar com Mi maior. Então, eu comecei uma escada. Aí começa Mi. Olha só. Olha o segundo degrau. Fá. Olha o terceiro. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. E por aí vai. Beleza? Ah, Fábio, na parte de baixo, vamos subir a escada de baixo, dá um exemplo. Nós subimos uma escada, vamos dar um exemplo, tem uma escada, a primeira escada de cima, mas também vamos dizer que tem a escada de baixo. Imagina que tem uma galera subindo aqui na escada de cima, e agora tem a galera também subindo na escada de baixo, e nós estamos vendo essa galera subindo. Então, beleza. Todos os acordes é baseado, galera, nessas duas cordas. Nossos professores aí conceituados musicalmente aí, eles sabem do que eu estou falando. É tanto que quando a gente vai tirar a música, igual eu falo nas minhas outras aulas lá, é baseado nessas duas cordas. A gente não pode tirar a música dessa forma. Não estou julgando ninguém, galera. Estou falando da forma que eu aprendi. Tem pessoas que tiram a música assim, mas não é o correto você ficar... Tipo assim, você vai tirar a música e você fica... Aí você está lá procurando um exemplo, né? Me perdoe, eu não estou dizendo e nem criticando. Aí você fica procurando, não precisa. Logo nós temos as notas musicais, tudo correspondidas aqui, ó. Aqui nessas duas cordas. O resto que tem aqui embaixo, aqui, galera, são tudo correspondência dessas mesmas duas cordas.
Um exemplo é aqui, ó. Eu tenho um Fá aqui, ó. Toda vez que você fizer eu falo como um X, eu tenho um Fá aqui de novo, ó. Ó, Fá, Fá. É por isso que em outra aula eu quero falar para vocês que tem como vocês pegar todas as notas fazendo esse X. Logo eu tenho um Sol aqui e tenho um Sol aqui, ó. Logo eu tenho um Dó aqui e tenho um Dó aqui também, ó. Então é tudo repetição dessas aqui que você está vendo, tá vendo? Tudo repetição. Logo vocês lembram que eu tinha Fá aqui e tem um Fá aqui? Logo eu tenho um Fá aqui de novo e tem um Fá aqui de novo, ó. Olha lá, tudo repetição da mesma notas que tem aqui em cima, são tudo repetição. Logo se eu pegar aqui, eu tenho um Si bemol que eu falei para vocês aqui, ó, que é o mesmo Lá sustenido. Vou fazer para vocês verem aqui, ó, Lá sustenido, Lá sustenido. Eu vou passar essa aula depois para vocês. Então eu tenho aqui Lá sustenido e tenho Lá sustenido aqui, ó. Então vocês veem que os sons se combinam. Mesma nota, ó. Tem gente que usa para solar. Aí, ó. Aí começa a criatividade dos solistas, os caras que solam aí, porque eles sabem do que eles estão fazendo. É por isso que eu digo para vocês lá do pilar, na outra aula da escala cromática, entendeu? Que quando você passa, galera, a conhecer as notas aqui dentro, aí o negócio fica bonito, viu? Quem estuda escala cromática, meus professores conceituados aí sabem, quem estuda escala cromática, ele fica muito fera, tá bom? Eu vou terminar resumindo nos intervalos para vocês, de uma forma muito prática e rápida, mas aqui vocês já estão pegando muita coisa. Eu vou falar como que eu costumo fazer, mesmo sendo professor ainda. Eu deito meu violão, ou contrabaixo, ou a guitarra, porque as notas são a mesma. Nossos professores sabem que as notas são a mesma. O teclado são as mesmas notas também, não muda nada. O cara que aprende a tocar teclado e o cara que aprende a tocar guitarra e violão, se ele focar na teoria, ele aprende os outros instrumentos todos. Se ele tiver uma mente aberta, galera, olha só, lá no outro vídeo eu estou contando que eu fiz o curso de guitarra, foi o primeiro curso que eu fiz de guitarra. Logo quando eu olhei para a guitarra, eu olhei para o violão e falei, poxa, é as mesmas 6 cordas, é as mesmas casas, o mesmo solo que eu tiro numa guitarra, eu posso tirar no violão, é a mesma coisa. Tem cara que pega e fala assim, poxa, eu não estou com vontade de usar, eu não vou usar distorção agora de noite não, vamos dar exemplo aí, né? Às vezes a casa é uma casa assim muito próxima dos outros, eu não vou usar distorção agora não. Tem muitos profissionais aí que pegam o violão, vai lá pro seu quartinho lá e fica lá tirando um solo. Pô, daqui a pouco mesmo eu vou ter que tirar um solo aí, né? Que eu vou estar tocando amanhã na igreja, então eu vou ter que estar tirando 2 solos. Eu não vou usar a guitarra com a pedaleira e é com distorção. Eu vou tirar aqui, depois que eu peguei o desenho do solo que eu quero, que eu vou passar para vocês como que tira solo, aí eu pego depois, vou e aplico na guitarra, e aí eu vou escolher uma distorção legal que bate bem, né? Uma distorção que bate bem com a musicalidade e pronto. Mas eu já tirei aqui, ó, já tirei nas minhas escalas. Quando você aprende essa escala aqui, fica muito fácil tirar um solo. Beleza, minha galera? Eu gosto muito de dar aula. E os intervalos que eu vou falar para vocês está aqui, ó. Vou falar só como pestana. Depois nós vamos se aprofundar muito em intervalos. Eu costumo dizer que no vídeo, né, a galera hoje em dia não gosta de ver vídeo muito grande. Só que se você for ver, tem vídeos grandes que tem muita coisa que a gente acaba passando para vocês, né? Eu nos meus vídeos eu não quero falar muito assim de muita assim coisas fora, não. Eu quero falar coisas da aula, beleza? Vamos lá para os intervalos. Se eu passar a mão nessa pestana aqui, logo eu não tenho intervalo nenhum aqui, ó. Nenhum. Eu quero falar a respeito de pular os trastes. Logo eu não tenho intervalo nenhum. Ah, Fábio, então faz aí agora. Primeiro intervalo que eu vou ter e o menor intervalo que eu tenho é quando eu pulo essa barrinha aqui, ó. Eu pulei meio tom. Então esse é o intervalo menor. É igual você apertar aquela tecla de Dó e Dó sustenido.
Logo você tem ali aquele intervalozinho ali, é o semitom, é o meio tom. Você vai ver que é um som estranho. É um som voltado para quem quer fazer um sonzinho aí de terror, entendeu? Um som aí meio diminuto. Se você pegar as duas teclazinhas assim, ó, dó e dó sustenido e ficar batendo as duas ao mesmo tempo. Então é esse som aqui, ó, é o menor intervalo que tem. Então vamos lá. Meio tom, um tom. Por que um tom, Fábio? Porque logo vocês viram que eu já tenho uma casa sobrando aqui, ó. Então se aqui eu não tinha intervalo nenhum, eu só tinha aqui, eu vou dar nome para isso aqui, mas não é desta forma, mas eu vou dar nome e pode ser também, como a tônica. A tônica é chamada do primeiro grau, é a primeira tecla do teclado, é como se eu estivesse apertando aqui uma primeira tecla. Vou dar um exemplo aqui, se eu estivesse apertando essa notinha de Mi aqui, beleza? Mas eu quero botar o dedo todo para vocês entenderem. Pronto, eu tenho uma tônica aqui. Eu só vou ter aqui agora um intervalo de meio tom se eu fizer isso, ou isso aqui. Olha lá, ó. Esse intervalo é um intervalo de meio tom. Ou eu fizer isso aqui, vim passando de meio e meio, ó. Meio, um tom. Depois vocês me falam se vocês entenderam direito, viu? É um tom porque eu pulei aqui, ó. Não tinha nada. Meio tom, pulei e tem um tom. Logo vocês veem que aqui eu tenho mais uma casa aqui, ó. Se eu pular essa casa toda, eu vou estar pulando um tom inteiro. Mas se eu não pular, eu vou estar pulando de meio. Então no caso aqui eu já tenho um tom e meio. Por que um tom e meio, Fábio? Fala logo de meio e meio pra gente. Tônica, meio tom, um tom e meio, dois tons. Logo você vê que na segunda bolinha de lá para cá deu dois tons. Dois tons e meio, três tons. Isso falando de intervalo. Intervalo é isso. É somando meio, mais meio, um e meio, entendeu? Dois tons e meio e por aí vai. Beleza, galera? Logo você vê aqui, ó, que a gente temos aqui, ó, a gente pulou aqui, nós temos tom, né? Com mais um tom, dois tons. Aí depois aqui nós temos três tons. E como que você vê esses três tons? Por causa desse espaço aqui, ó, 1, 2, 3. Logo assim você consegue perceber três tons aqui, ó. 1, 2, 3. Então eu tenho aqui três tons e meio, quatro tons, quatro e meio, cinco tons, cinco e meio, seis e por aí vai. Sete, sete e meio e por aí vai. Entendeu, galera? Isso aí é intervalo. Nas cordas, baseando como intervalo, olha só o que eu vou fazer. Ó. Tô sem paleta, mas tô usando isso aqui. Vocês estão ouvindo isso aqui, ó. Quando eu faço essa escala que eu desço fazendo assim, ó. Ó. Logo eu tô fazendo intervalo tudo de tom. Ó. Intervalo de tom. Agora se eu fizer a escala de Lá padrão, aí sim eu vou ter semitom aqui entre Dó sustenido e Ré. Eu vou ter um semitom, ó. Tá vendo? Tive um semitom aqui. Aí logo a escala me pede para avançar mais um tom, ó. E por aí vai virando a escala. Logo eu vou ter outro semitom aqui, ó. E vou ter mais um tom. Então fica, ó. Beleza? Vocês viram a escala aqui de semitom?
aplicado muito esse semitom aqui, que é um semitom de meio tom da escala, que se a gente for falar do 7º grau lá, né? A gente vai ver que a gente estamos diminuindo, a gente diminuiu a 7ª aqui, porque, ó, 1º grau, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Todo 7º que der na escala todinha é 7ª maior. Então esse meio tom que eu coloquei para vocês aqui foi uma 7ª menor. E vira aquele acorde de coisinha de novela, ó. Então eu tenho um 7º grau maior. Beleza, galera? Então vocês entenderam aí o que são intervalo, mais ou menos, né? Depois nós vamos estar aplicando mais do que intervalo. Para finalizar, eu vou estar aplicando mais uma escala de Dó maior. Para vocês aí, se vocês quiserem, pode pegar. Essa mesma escala que eu vou passar para vocês, você pode aplicar em todo o braço aqui, nessa mesma corda. Que é aquela escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Vou fazer de uma forma que dê para vocês verem, ó. Dó, Ré, o Mi aqui, ó. Mi, Fá, Sol, tá vendo? Aí vem Lá, Si e aqui Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Show de bola, galera? E por aí ela se vai. Ela vai até terminar no próximo Dó aqui, beleza? Mas como não posso ficar aumentando muito o vídeo, também vai ficar muito grande. Tamo junto, minha galera? Estamos aí para aprender, beleza? Depois vou estar falando sobre mais acordes. Comenta aí o que vocês querem mais aí de acordes, entendeu? Como vocês querem aprender o acorde. Fábio, eu tenho dificuldade de aprender o acorde. Eu quero que você me ensina como eu faço para poder aprender os acordes abertos, entendeu? Acorde com nona, acorde de Lá com 7ª, a gente usa muito, né? Esses acordes abertos aqui, ó, que eu gosto de usar muito esse Fá, eu gosto de usar muito esse Sol aqui, ó. E quando eu vou pular também gosto de usar a mesma coisa assim, ó, acorde aberto, acaba ficando um som muito bonito, ó. Eu não vou deixar. Eu nunca gosto de cantar composição aqui de cantores, galera, porque costumo o YouTube depois acaba. Tem pessoas que já tiraram aula minha, porque às vezes eu canto louvores, entendeu? Aí fala que tá pegando composição da pessoa, então eu gosto de ficar, às vezes eu só faço mesmo harmonia vocal, tipo isso aqui, ó. Só pra vocês perceberem o acorde. Aqui, ó. Se vocês quiserem pegar aí, ó. Aí repete a mesma coisa, só arrasta, ó. Vem pular, faz a mesma coisa, ó. Tamo junto, galera. Beleza, vocês são bênção na minha vida. Licença.